Conceitos básicos de cinemática escalar. Aqui começa o seu curso de mecânica. Vamos lá, cinemática escalar. Cinemática vem do grego kinet, que significa estudo em movimento. Kinet vem do grego. Aí a Microsoft colocou um Kinect ali e fez aquele acessório para o Xbox, onde você pode jogar se movimentando. O estudo de cinemática será dado em duas partes. Primeiro a escalar e depois a vetorial. Basicamente, a escalar você só precisa falar o número e a unidade. Vetorial você precisa dar mais condições, você precisa dar direção, você precisa dar sentido. Isso daí será visto um pouco mais para frente. Conceitos básicos. Primeiro, e mais importante de todos, referencial. Afinal, todos os outros vão depender desse cara aqui. Aqui, referencial é simplesmente um ponto de comparação escolhido arbitrariamente. Veja que não é aleatoriamente. Aleatoriamente você vai escolher qualquer um. Arbitrariamente você vai escolher aquele que é melhor para você. Aqui eu vou dar um exemplo. Rodovia Presidente Dutra. E aqui as distâncias entre as cidades são aproximadamente 100 km. Estou fazendo uma aproximação. Então aqui eu posso escolher infinitos referenciais. O primeiro referencial que eu vou escolher será na cidade de São Paulo e a orientação será para a direita. Então, São Paulo tem um 0, perceba que a orientação está para a direita e as distâncias entre as cidades 100 km. Então cada posição ali 100, 200, 300, 400 km. O segundo exemplo, referencial em São Paulo, sua orientação agora para a esquerda. Perceba que agora a setinha do espaço está para a esquerda. Então as posições para a esquerda aumentam e para a esquerda acabam diminuindo. Menos 100, menos 200 e assim por diante. Normalmente a gente acaba escolhendo a orientação para a direita por causa lá do plano cartesiano. Aqui eu fiz um outro exemplo, onde o 0 está na cidade de Aparecida. Perceba que para o lado direito as posições aumentam, do lado esquerdo as posições diminuem. Repouso e movimento. Repouso, o que significa repouso? É quando a posição de um corpo A em relação ao corpo B permanece constante. Os corpos A e B estão em repouso em relação ao outro. Perceba que é tudo relação, isso é relativo a um referencial. Então aqui eu tenho duas árvores, um carro e um caminhão. Perceba que o carro e o caminhão possuem a mesma velocidade em relação ao solo. Então aqui, quem está em repouso? 1 está em repouso em relação a 2, bem como 2 está em repouso em relação a 1. A recíproca é sempre verdadeira. 3 está em relação a 4 e 4 está em relação a 3. Esse foi o repouso. Então agora nós iremos ver o movimento. O movimento é quando a posição de um corpo A em relação ao corpo B varia. Então, eles estão em movimento, um em relação ao outro. Então, aqui nós temos o mesmo exemplo, só que agora você pode verificar que o caminhão tem uma velocidade maior do que o carro em relação à pista. Então, quem está em movimento em relação a quem? 1 está em movimento em relação a 3. Pode falar, mas ela está parada. Ela está parada em relação à estrada, está em repouso em relação à estrada. Mas em relação ao carro 3, é movimento. E a palavra parado não seria uma palavra exata, não seria uma palavra mais bonita. A palavra mais bonita seria repouso. Então aqui eu tenho 1 em relação a 3, eu tenho 1 em relação a 4. Eu tenho 2 em relação a 3, eu tenho 2 em relação a 4. Eu tenho 3 em relação a 4. E aqui, vice-versa, 3 em relação a 1 também. Se A está em repouso em relação a B, B está em repouso em relação a A. Entretanto, se A estiver em movimento em relação a B, B está em movimento em relação a A. Não há repouso ou movimento absoluto. Sempre existe um referencial de repouso, sempre existirá um referencial de movimento. No vestibular, aqui está a grande pegadinha. Isso não existe. Sempre há um repouso, sempre há um referencial de movimento. Trajetória. Trajetória é simples, é um caminho de um corpo em relação a um referencial. Então aqui a laranjinha cai e acaba matando a formiguinha. Coitado da formiguinha. Que dó, que dó. Olha lá.
Qual foi a trajetória da laranja em relação à pessoa? Uma reta vertical. Se você pegar o conjunto de pontos que formou o caminho da laranja, comparando a pessoa, a reta vertical. Em relação à formiga, se você pegar em 3D, você tem uma reta vertical aqui. A formiga ela não vai enxergar essa reta, ela vai enxergar apenas a laranja se aproximando, mas a trajetória é uma reta. Algo importante é o deslocamento escalar, ΔS, e a distância percorrida d. O deslocamento escalar, também conhecido como variação de espaço, é a distância entre os pontos de partida e de chegada. Okay? Então, olha lá, ΔS é a posição final menos a posição inicial. A distância é tudo que o cara andou, tudo que o corpo andou em relação ao dado referencial. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Olha lá para a bolinha vermelha. Ela sai da posição 0 e chega na posição 400. Então, o deslocamento escalar dela, 400 metros. Quanto que ela percorreu? Também percorreu 400 metros. Olha a verde. Ela sai da posição 100, chega na 300. Então, a variação do espaço, 200 metros. A distância percorrida também é 200 metros. Olha a bolinha azul, olha lá. Saiu dos 600, foi até o 200. Perceba que se você fizer o final menos o inicial, esse cara vai dar um valor negativo. Pode gerar negativo? Variação de espaço ou deslocamento pode. Agora, distância é sempre positiva. Ela percorreu 400 metros. Verde amarelo. A bolinha amarela vai até o 300 e depois volta para a posição 400. Então, o deslocamento escalar dela é a posição final 400 menos 600. Não importa que ela foi até o 300. O que importa é o final. O inicial também dá negativo, também dá menos 200. Entretanto, a distância que esse corpo percorreu, que essa bolinha percorreu, foi de 400 metros. Distância é sempre positiva, é sempre mais. Existe um caso particular. Aqui o lado tem 200 metros. Então, dá uma olhada na bolinha amarela. Ela vai até um ponto e retorna. Olha a vermelha. A vermelha dá uma volta no circuito. O deslocamento da bolinha amarela é 0. Ela foi e voltou ao mesmo ponto. Entretanto, a distância que ela percorreu é de 800 metros. A bolinha vermelha, ela também percorre 800 metros. E o deslocamento dela também é 800 metros. Isso porque ela deu uma volta em um circuito fechado. Se você tem um corpo e esse corpo vai e volta pelo mesmo caminho, o deslocamento é 0. Entretanto, se ele der uma volta em um circuito fechado, o deslocamento escalar é exatamente igual à distância que ele percorreu. Velocidade escalar média é uma razão entre deslocamento escalar e intervalo de tempo. Velocidade média é ΔS por ΔT. Se você fizer qualquer outro cálculo para descobrir a velocidade média, esse cálculo está incorreto. A velocidade escalar média é ΔS por ΔT. Velocidade escalar instantânea. Velocidade escalar instantânea é a velocidade de um corpo em determinado instante. Para simplificar, é a velocidade do velocímetro. Então você está na estrada a 93 km por hora, você olhou naquele instante 93, aquela velocidade naquele instante. Você passou por uma lombada eletrônica, marcou lá 37 km por hora, essa é a sua velocidade naquele instante. Não quer dizer que você vai manter, aumentar ou diminuir, não importa. O que importa é que naquele instante, se fosse uma fotografia, é a sua velocidade. Existe uma definição matemática que vem de um limite, só que eu acho desnecessário isso no ensino médio. Conversão de unidades. A gente tem inúmeras unidades de velocidade. Qualquer unidade de espaço dividida por tempo é unidade de velocidade. Metros por segundo, quilômetros por hora, milhas por hora. Se você pegar o crescimento de um cabelo, por exemplo, é centímetro por semana. Enfim, qualquer unidade de espaço dividida por tempo. Aqui você também tem o Mach e nó. Mach é unidade aeronáutica e nó é unidade náutica. Quais são os principais para nós? Metro por segundo, que é do Sistema Internacional, quilômetro por hora, que é usual do Brasil. Você tem que saber transformar de um para outro. Então, olha lá, 1 km por hora.
Escrevendo de uma outra forma, uma forma até idiota, é o quilômetro por uma hora. 1 quilômetro são 1000 metros. Uma hora, 3.600 segundos. Então, olha aqui, o número original 1 dividido por 3,6. Então, você tem metro por segundo e quilômetro por hora. Metro por segundo, para passar para quilômetro por hora, você multiplica. Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você faz a divisão por 3,6 também. Classificação de movimentos. A princípio, nós iremos classificar em progressivo e retrógrado. Progressivo é quando a velocidade é positiva. Isso acontece quando o deslocamento é no mesmo sentido da trajetória. Olha a bolinha verde. Olha o sentido da trajetória aqui, ó, orientando para a direita. Quando que o movimento seria retrógrado? Quando é no sentido oposto. Então, a bolinha vermelha ela vai se deslocar no sentido oposto. Você vai que a setinha está para a direita e ela se movimentou para a esquerda. Isso mostra uma velocidade negativa. Por enquanto, é só. Até a próxima.